Boa noite. Há 500 anos, um dos livros mais influentes da história universal foi escrito e publicado. Estamos falando de O Príncipe, obra mais conhecida do italiano Niccolò Maquiavel. Considerada a primeira obra da ciência política, O Príncipe continua a ser lido e louvado nos meios acadêmico, empresarial e principalmente político. No programa de hoje vamos conversar sobre a influência e a importância dessa obra para os nossos dias. Para o debate, nós convidamos José Nivaldo Júnior, que é historiador, publicitário e autor do livro Maquiavel, O Poder, História e Marketing. Convidamos também Fernando Magalhães, professor aposentado de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco. Completa o nosso debate Fábio Medeiros, professor de Filosofia da Faculdade Fracinete do Recife, a Fafiri. Convidamos também o público a participar pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook e pelo telefone 3423-6836. Boa noite, obrigado pela presença de vocês aqui na TV Universitária, no Opinião Pernambuco. Eu queria começar, antes da gente falar do Príncipe, né, esse livro que está fazendo 500 anos de existência, falando um pouco sobre quem foi esse cidadão Maquiavel, Niccolò Maquiavel. O que foi que ele fez? Por que é que ele chegou a publicar esse livro que é tão importante para a história política do mundo? Não sei, quem gostaria de começar falando um pouco sobre os dados biográficos de Maquiavel? Eu posso fazer uma síntese me arriscando a começar, porque no meu livro que você mencionou, eu faço uma breve biografia de Maquiavel, situo Maquiavel no tempo, cito os personagens que Maquiavel usou e faço uma tradução do pensamento de Maquiavel para os dias de hoje. E acho que essa é a razão do sucesso. Então, Maquiavel, ele era um humanista, um homem típico do Renascimento, que foi uma época de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Então, ele era um homem que expressava essa transição. Ele nasceu em Florença. Florença era um dos centros do mundo, um centro de ebulição econômica e cultural e política do mundo. Ele era um homem de uma família de classe média, mas teve uma boa educação, o pai dele, né, lhe deu uma boa educação, e ele se tornou um personagem importante na política de sua época como burocrata. Ele era, na verdade, um burocrata, um homem a serviço do Estado. Ele era de funcionário público. Um funcionário público, qualificado. Cuidava de exército, cuidava de relações exteriores, cuidava de administração e sempre a serviço dos poderosos. Então, era um funcionário público em cargo de confiança. Naquela época não tinha um funcionário público de carreira. Concursado. Então, ele dependia dos humores da política de cada momento. Então, depois, ele serviu à República, depois de Savonarola, que foi um místico religioso que impôs uma ditadura religiosa em Florença, no final do século XV, ele veio a proclamação da República e ele foi um homem da República. Ele serviu à República. E depois da República, os Médicis retomaram o poder. A família Médici, que tinha sido apeada do poder por Savonarola, os Médici retomaram o poder. E aí ele ficou numa situação precária. Houve uma conspiração contra os Médicis, ele foi acusado, foi torturado, preso e exilado. E no exílio, ele, que já era um intelectual com grandes e importantes contribuições para o mundo intelectual, só fazendo um parêntese, Maquiavel é autor da mais importante obra do teatro renascentista italiano, a Mandrágora. Ele é autor da mais importante obra historiográfica, História Florentina, História de Florença, uma obra inacabada. Ele é autor do mais importante livro de ciência política do Renascimento, que são os discursos sobre a segunda década de Tito Livio. E ele é autor de O Príncipe, que ele escreveu no exílio para agradar aos
poderosos do dia, aos Médici, ele dedicou a Lorenzo de Médici, né, tentando ser reabilitado, e não conseguiu que Lorenzo sequer lesse o livro dele. Né? Eu vou fazer duas observações. Eu discordo, e aí é um tema muito polêmico, né, de que O Príncipe é uma obra de ciência política. O Príncipe Eu queria entrar nessa questão da ciência política um pouco mais pragmático demais para ser ciência política, e Maquiavel não teve o prazer de ver O Príncipe publicado. O Príncipe só foi publicado, foi escrito há 500 anos e só foi publicado depois da morte de Maquiavel. Professor Fernando, em que contexto Maquiavel acreditava no que ele escreveu, assim, já que ele era um republicano, assim, e já que O Príncipe é um livro que tem cheio de ironias, cheio de sarcasmo e cheio de conselhos muito pouco republicanos, né? Do tipo, uma frase que eu gosto muito dele, eu acho muito engraçada, para não dizer trágica, é de que o príncipe precisa ter boas armas e bons amigos. E quem tem boas armas já tem bons amigos, né? Então, ele concordava com aquilo? Como é que o senhor interpreta isso? Olha, em primeiro lugar, eu não vejo o Príncipe como um livro sobre o Principado. Aí é que parece algo contraditório. Eu vejo como livro dos republicanos. E isso já dizia Rousseau. Rousseau foi o primeiro que descobriu que era um livro dos republicanos. Né? Em segundo lugar, O Príncipe é apenas uma das obras de Maquiavel. E a gente não pode tirar o pensamento de Maquiavel apenas por uma única obra. Ela, na minha opinião, não foi feita por uma questão de oportunismo para agradar o príncipe. Eu tenho uma visão que eu posso discutir depois, agora não é o momento exatamente, é somente para a gente apresentar as primeiras palavras sobre a obra. O Príncipe é uma obra de Maquiavel, mas uma obra de transição, onde ele imaginava alguém que pudesse governar a Itália durante um determinado momento, e esse governo teria que se igualar aos demais governos centralizados, como o da Espanha, como o da França, exatamente, que viviam, vamos dizer, em guerra contra a Itália, que era a Itália era toda separada, sociedade, uma sociedade, né? Toda fragmentada, não era um Estado unitário. Ele não tinha um poder central. Então, eram 5 grandes cidades apenas, que o papado impediu que essas cidades, para poder dominar, impediu que essas cidades se tornassem unidas e formassem um grande país, e era isso exatamente que ele queria. Mas, na verdade, o pensamento dele era republicano, ele queria uma república da forma que ele via nos 10 primeiros livros que Tito Livio escreveu sobre a República Romana. Então, ele era um republicano que imaginava uma sociedade entregue ao povo e, portanto, à república, mas que, para isso, em determinado momento, teria que haver uma fase de ruptura. Recentemente, deve sair dentro de alguns meses, uns 2 ou 3 meses, até um artigo meu no livro que vai ser publicado, não sei o nome do livro ainda, porque não me disseram ainda, apenas me convidaram para esse trabalho, um artigo onde eu faço a comparação de Maquiavel com Marx na chamada transição revolucionária. Enquanto Marx falava da ditadura do proletariado, ele representa para Maquiavel, representa para Marx o mesmo que representou o Príncipe para Maquiavel. Uma transição enquanto não chegava a República. Então, para mim, era, de uma maneira geral, essa a visão. Ou seja, o príncipe, apesar de ele falar que um príncipe deve assumir o governo, se você ler bem vários capítulos do príncipe, você vai ver que ali ele faz mais elogio ao povo do que ao príncipe. Isso é verdade. Acho que uma das grandes heranças de Maquiavel é a palavra maquiavélico, né?
que a gente usa meio indiscriminadamente. Eu tenho certeza que os outros convidados também vão querer comentar essa pergunta, né? Mas a palavra maquiavélico, que a gente usa para uma coisa maldosa, fria, ela é mal utilizada no que diz respeito à obra de Maquiavel, na opinião do senhor? Boa noite. Eu penso que acredito que sim. Maquiavel, como é uma obra que trata muito do poder, e a gente vai discutir depois se é ciência política, se não é política, foi muito interessante essa provocação. Cada um tem uma impressão sobre a obra que lê, né? Cada um tem uma impressão sobre aquilo que se estuda, né? E penso que eu considero um equívoco também, não acho? Penso que há um equívoco de considerar que Maquiavel é necessariamente do mal. Então você vai fazê-lo do mal. Maquiavel está tratando do poder, né? Eu não conheço nenhuma obra que necessariamente alguém tenha explicitado com tanta veemência até como você pode chegar ao poder, conquistar o poder com o viés de que o povo possa se satisfazer com esse poder, né? Assim, o poder está a serviço. No final das contas, o republicanismo, ou o republicano, que é o Maquiavel, é com o interesse de que isso venha a servir ao povo. Por mais que o texto apareça com o príncipe, com o governo de um só, né, de um líder, vamos dizer assim, né? Então é um equívoco colocar a dimensão de que maquiavélico é necessariamente mal. Daí a intenção que eu penso que, por mais que a gente traduza aqui na dimensão de dizer o que ele é amoral, imoral, Maquiavel tem aí uma perspectiva ética, sim. Tem sim. Tem mesmo? Tem. Uma perspectiva ética? Claro. Ele tinha uma ética que se sobrepunha a tudo, Exatamente. que era a ética do Estado. Do Estado. Ele escreveu, na verdade, eu queria fazer uma observação, achei brilhante sua colocação, como a de Fernando Pica-Pau, não adianta eu elogiar, porque eu já elogio esse rapaz desde que ele era garoto, né? Em primeiro lugar, quando se fala em príncipe, o príncipe não é o filho do rei, como é hoje. A gente entende o que é o príncipe, o filho do rei. Não, o príncipe naquela época, as palavras têm outras conotações. O príncipe era o primeiro cidadão do Estado. O príncipe não era uma coisa monárquica, né? Não era decorrente de uma monarquia. O príncipe podia ser eleito, o príncipe podia tomar o poder pela força, o príncipe podia vir pela família. Então tinha várias conotações de príncipe. E Maquiavel escreveu O Príncipe. Realmente há uma dubiedade, Fernando falou nisso, há uma dubiedade interessante no Príncipe, que ele escreveu, sem dúvida, ele ofereceu ao Médici, né, ao Lourenço de Médici, para ganhar as boas graças dele. Tudo bem. Mas ali havia uma ética. Qual era a ética? Tudo pode ser feito para a grandeza do Estado, para o projeto do Estado. Então, naquela época, era muito comum, havia duas concepções, não era muito comum, havia duas concepções. É essa a finalidade, né? É a finalidade que ele tinha. Os homens são bons, como Rousseau dizia. Isso. Os homens são maus, como Hobbes dizia. Maquiavel era da linha que achava que os homens eram maus, por natureza. Se os homens são maus por natureza, precisam de um governo forte. Então, aquele que fizesse o mal para colocar um governo forte, impor a ordem e defender o Estado Nacional, estaria, na verdade, fazendo o bem. Então, esses maquiavélicos, entre aspas, de hoje, né, esses maquiavélicos de algibeira que pensam que maquiavelismo é dar rasteira, dar golpe, roubar o dinheiro público, isso não é maquiavelismo. O mal até pode ser maquiavélico, um mal que se use para alcançar o poder e fazer o bem usando o Estado. E por que não é ciência política? Para mim, não é ciência política porque é um livro prático. É um livro cujos conselhos são todos voltados para a conquista e para a manutenção do poder. Eu entendo isso hoje, naquela época não existia essa palavra. Hoje seria um manual de marketing político, como chegar ao poder e como se manter no poder. Professor Fernando, concorda com isso? Olha, eu vou concordar em parte, mas vou discordar em outra. Antes, quero explicar uma coisa. Todas as vezes que nós falamos aqui em discordar, é apenas um pequeno esclarecimento. As pessoas pensam muitas vezes que é o seguinte, olha, já vai começar a falar mal da pessoa. Não é isso. Discordar é uma coisa de opinião.
Intelectual. Nós estamos aqui, não é só isso, nós estamos aqui discutindo um autor que morreu há 500 anos e que ele não está aqui para se defender. E que continua com ele. Para que vai se defender. Então, o que estamos fazendo aqui é interpretando um autor. Eu não estou dizendo que eu estou correto ao fazer minha interpretação, nem estou dizendo que Zé Nivaldo está errado, nem que ele está correto e que eu estou errado. O que eu quero dizer é o seguinte, existe uma interpretação. Essa interpretação significa o quê? O que é que Maquiavel quis dizer? A gente não pode dizer o que ele quis dizer. O que é que a gente está dizendo é o que nós achamos que Maquiavel quis dizer. Nesse aspecto, cada um tem a sua opinião, sua interpretação, desde que ele tenha um argumento. Humberto Eco já dizia, há limites para a interpretação. Aí tem. Mas muitas delas não. No caso de Zé Nivaldo, eu concordo em parte com ele. Como faz algum tempo que eu já leio, que eu li o livro dele, Vocês foram para o primeiro lançamento. Primeiro e segundo. Primeiro e segundo. Primeiro. Foi o livro mais lançado. Não, porque o segundo foi revisto, ampliado, tudo isso, né? Só criticar aqui, e você não foi ao meu. Mas... Está acabando. Então, o que ocorre? Quando a gente uma fala... peça de marketing, é um livro de quando ciência. fala numa peça de marketing, ele não deixa de ser uma ciência política, porque ele está tratando da política. Ele está tratando da política. Também, né? Está escrevendo. Também você pode tirar uma filosofia política daí. Eu não quero... se a gente for discutir isso, vai perder muito tempo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, no caso do marketing, eu concordo em parte, mas eu não concordo com um detalhe que o Zé diz. Qual é? Como eu quero saber primeiro se eu vou estar errado ou não, nesse caso, porque como eu li foi em 2008, 2009, quando eu estava preparando um curso para o doutorado que eu ia dar, e ao mesmo tempo estava preparando para escrever um livro sobre Maquiavel, que já tem 36 páginas, e por outras questões eu deixei de lado para outras coisas. Então, o que é que significa? Quando você diz que é um marketing, o que é um marketing no meu entendimento? Não sou especialista em marketing, mas para mim é um instrumento que você vai aferir até que ponto existe qual a satisfação de um público para um determinado produto, que seja, esse produto pode ser uma ideia, pode ser a venda de um produto qualquer de um alimento, tudo isso, no caso, é um produto político. Como produto político, ele está vendendo o quê? Uma ação política, ele quer modificar alguma coisa. Então, nesse caso, ele está utilizando um documento, para esse documento fazer, ao mesmo tempo que ele faz a propaganda, ele utiliza aquilo para uma ação. Nesse caso, eu acho que uma ação política se identifica com o que Zé chama hoje de marketing. Da mesma forma que a gente poderia dizer que o Manifesto Comunista seria o marketing nesse sentido, porque um autor chamado Louis Althusser diz que tanto o Manifesto Comunista de Marx como o Príncipe são 2 livros de ação política, são 2 panfletos. Professor, eu tenho que fazer o intervalo certo, agora. Certo. No próximo bloco eu retomo a palavra ao senhor, tá ok, tá bem. Então eu continuo, porque eu queria confirmar aqui. Certo, eu passo. Você pode participar desse debate pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook e pelo telefone 3423-6836. A gente volta em 2 minutos. Volta com a Opinião Pernambuco. O nosso tema de hoje são os 500 anos do livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Participam do debate José Nivaldo Júnior, que é historiador e autor do livro Maquiavel, o Poder, História e Marketing. Está com a gente também Fernando Magalhães, professor aposentado de Filosofia da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. Completa o nosso programa Fábio Medeiros, que é professor de Filosofia da Faculdade Fracinete do Recife, a FAFIRE. Você também pode participar pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com,
pelas redes sociais Twitter e Facebook e pelo telefone 3423-6836. Eu interrompi o professor Fernando, que falava no bloco anterior sobre essa provocação de ciência política, marketing, e ele fazia uma comparação entre o Manifesto Comunista e o Príncipe de Maquiavel. Não, eu quero dizer que essa comparação foi feita por um autor marxista chamado Louis Althusser, que ele diz que todos os dois são panfletos políticos, na verdade, são dirigidos a algo específico que quer resultado, quer obter resultados. E o marketing é isso. Então, até aí, eu até concordo com o Zé. O que eu discordo, se eu ainda me lembro do que ele falou, é que, nesse caso específico, a ação política era mais importante do que o objetivo. Parece que foi, se não me engano, ele diz isso em algum lugar, logo no início do livro dele, em algum lugar. Nesse caso, que o marketing político dele, portanto, a ação política de Maquiavel é mais importante do que o seu objetivo, não é? E eu não sei se concordo muito com isso, não, porque eu acho que a ação política é apenas um instrumento, um meio para você alcançar alguma coisa. O que é que ele queria alcançar? O poder, mas não o poder pelo poder. Ele queria o poder para um objetivo que era entregar a sociedade ao povo, a uma sociedade republicana. Então, no final, ele tem um objetivo. A ação é um instrumento, o poder é o meio para ele chegar a esse objetivo. E esse objetivo ele chamava glória. Se você for pegar no 8º capítulo do Príncipe, está lá o que é a glória. Depois, se for necessário, eu digo o que é que ele quer dizer com isso. Tá, então, nesse caso é que eu não concordo muito em que a ação seja maior do que o objetivo. O principal dele era o objetivo. Queria ouvir o professor Fábio sobre essa questão do ciência, marketing, panfleto. Eu vou entrar na perspectiva aqui também de só colocar um elemento, talvez para discordar sobre por que ele seja ciência política. Porque a gente tem que começar a retomar o sentido de ciência, né? Então, o que é ciência? Então, como é que nós compreendemos ciência? Ciência é conhecimento, né? É um conhecimento. Maquiavel tinha um conhecimento. E você fez a digressão inicial perfeita, do ponto de vista histórico, quando você citou Maquiavel. Então, aqui há um conhecimento. Ele tinha um conhecimento de fato. E ele bota esse conhecimento como conjunto de ideias, aí sim, como também uma prática, que vai ser um exercício da prática política. Nesse sentido, eu considero como ciência. O que não deixa, para mim, transparecer também, e muita boa essa sacada, de que é um marketing político também. Entendo? Nisso aí eu também concordo com você. Mas a questão de colocá-lo que aí tem uma ciência política, tem um conhecimento, sim. E ele tinha um conhecimento que ele vai ampliar, e você citou isso, o próprio Zé, você citou, quando ele diz, as outras obras que ele tem revelam o conhecimento, a amplitude do conhecimento que ele tinha. Então, nesse sentido, me parece ser também ciência, não pelo fato de parecer pragmático, né? Ser prático, né? Faça assim que você vai conquistar, e nós vamos conquistar o poder e vai ser dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, ele demonstra um conhecimento que há de causa, né? Daquilo que realmente, efetivamente, é a ação política. Nesse sentido é que eu concordo que é uma obra de ciência política. E que pode ser uma marketing. A gente fala muito de Maquiavel relacionado à questão da política. Mas o seu livro mesmo, eu acho que ele não é lido só no meio político, ele tem uma influência grande em outros campos da sociedade. De que forma Maquiavel influenciou, por exemplo, o mundo dos negócios? Desse mercado da liderança, sabe, essas obras que a gente vê no aeroporto e tudo mais. Fantástica a sua pergunta. Olha, eu inclusive digo em algum lugar do livro que onde quer que estejam seres humanos reunidos, se estabelece o jogo da liderança. A liderança é algo que antecede a humanidade. Antes do ser humano virar humano, já tinha o instinto da liderança. Os animais têm o instinto da liderança. Não tem política, tem liderança. O que é que o ser humano faz? Ele transforma a liderança em política. E aí, onde quer que estejam vários seres humanos, eu digo, numa senzala, num canto de senzala, num navio negreiro,
ali, em 5, 10, 15 minutos, se estabelece um jogo de liderança e alguém assume a liderança, mesmo sendo pessoas que não têm nenhum direito. Então, ou em qualquer ambiente. Então, essa liderança, o príncipe hoje em dia, o que é o príncipe? Né? Dentro da empresa existem os príncipes. Na família existe o príncipe. Né? O primeiro, o líder. Entre os irmãos, algum é o príncipe. Alguém assume a liderança. Essa seria uma liderança carismática para você? No sentido Veja, do carisma, no sentido da pessoa trazer isso, que você colocou o elemento quase que próprio do homem, né? Exatamente. Veja, o carisma, eu ainda não cheguei à conclusão dessa resposta sua 100%, mas o carisma é um elemento da liderança, mas não necessário. Necessariamente, tá. Porque o carisma, o que é que as pessoas entendem por carisma? Hitler era um carismático. Isso. Né? Quer dizer, Isso. tinha aquela... Sim. Tancredo Neves, que não tinha essa vivacidade, essa coisa de empolgar multidões, era líder. Sim. Então, o carisma depende do que você interpreta Sim, como carisma. perfeito. Né? O carisma é essa força de arrastar multidões, um Napoleão, que era um líder carismático, ou era um Churchill, por exemplo, que, terminada a guerra, perdeu a eleição. Quer dizer, Uma liderança pessoal. uma liderança... Tem várias formas de liderança. Porque tem aquela outra que é praticamente institucionalizada, né? É dada ao sujeito sem ele ter esse... E, às vezes, por exemplo, vamos citar, desculpe, a TV pública, a presidente Dilma. A presidente Dilma é presidente da República. Né? É uma liderança formal, mas não é uma liderança política e não tem carisma nenhum. Ou pelo menos até agora não apresentou ou não foi necessário exibir o seu carisma para chegar onde chegou. Chegou por esses caminhos institucionais. É uma liderança institucional. Já Zé Disseu, para a gente citar um proscrito, né? Zé Disseu tem uma liderança que excede. Ele pode estar na prisão, mas ele vai continuar líder. Nelson Mandela estava na prisão e era líder. Né? Gandhi estava perseguido e era líder. Então, o líder, ele tem diversas formas. O que é que Maquiavel faz no livro dele? Para levantar mais um elemento e deixar os companheiros... Maquiavel, ele não inventou a maldade na política. Ele descreveu o mundo real. Eu concordo. Eu digo, ele levantou o véu das aparências e mostrou o poder como o poder de fato é. Naquela época, o poder era dominado pela igreja, que dizia, o que é o Estado? O Estado é um instrumento para o bem comum, para chegar ao reino de Deus. O que Maquiavel mostrou? O Estado é um instrumento para o exercício do poder, do mando. Mas não era só qualquer poder, era um poder que estava nascendo sob o império do capitalismo, da individualidade, do individualismo, já estava começando a acumulação primitiva do capital. Quando ele dizia que um pai é melhor, um príncipe, matar uma pessoa do que tomar seus bens, porque um pai esquece muito mais facilmente a morte do filho do que a perda do seu bem, ele estava vendo uma sociedade capitalista, mas ele não estava mandando que as pessoas fizessem aquilo, não. Na verdade, ele estava dizendo, era o que acontecia. Esse é que era o problema. Uma frieza incrível, né? Ele escreve tudo... Essa é a maravilha de Maquiavel. Para mim, a maravilha dele é essa. Eu uso mais de cirurgião. Ele fez uma cirurgia, ele levantou... Exato, ele foi cirúrgico. Ele mostrou o que tinha por trás das aparências. Preciso. Levantou o véu das aparências e disse o poder, descreveu o poder como o poder de fato era, e daí a sua atualidade. Porque Maquiavel resiste, o príncipe resiste, as outras obras de Maquiavel são reconhecidas, mas a que vende, a que está nas livrarias é o príncipe. E o que mais a gente percebe nas atitudes, e principalmente da política institucionalizada, das pessoas que exercem o cargo, veja como elas usam táticas, estratégias, que se você for observar, talvez elas nem percebam de como elas fazem para chegar ao poder e conquistar o poder. Tá ali nos detalhes de Maquiavel. O que importa é aproveitar o momento, a ocasião, a sorte. É impressionante isso. Olha, Você falou em sorte. Tem dois conceitozinhos em Maquiavel que são bem importantes. Interessante. Né? Que é a história da virtude, virtude e fortuna. E fortuna, assim. O que são essas duas coisas? Eu sei que são conceitos que
os estudiosos se debruçaram sobre eles e continuam a se debruçar. Mas o que é isso? Ele diz que o príncipe pode conquistar o principado, entre outras coisas, por fortuna e por virtude, né? Que é um termo italiano. O que isso quer dizer? Fortuna não é fortuna financeira. É só. É ocasião. As palavras, a sorte, o acaso, o inesperado. As palavras vão mudando de sentido ao longo do tempo. É preciso fazer duas leituras, da palavra e do que ela representava não é na riqueza. Vamos entrar material. nelas especificamente. Fortuna e virtude. No caso aí, a virtude, tanto é que ele não escreve virtude como nas formas antigas, ele escreve virtude sem o DE no fim, modificando. Não é? O que é que ele queria dizer? O que é virtude para ele? Não é aquela virtude antiga daquelas pessoas que tinham honra, que tinham, que se deixavam levar pelos valores do que chamavam bem, dependendo do que seja o bem, do que as pessoas chamavam bem. Virtude para ele é a capacidade de alguém, no caso, alguém que quisesse unificar a Itália para ele, que era o objetivo dele, virtude era a capacidade de alguém que na verdade não era a capacidade, a virtude era isso, era o papel que o indivíduo tinha na história, da capacidade de realizar aquilo para o qual foi chamado. Isso é que ele chamava de que é virtude. Se o indivíduo fosse chamado para realizar determinada competência. É uma hábil, é uma qualidade. Eficácia. Competência, fosse chamado para aquilo. E a virtude era a sorte. Não, a fortuna. A fortuna. A fortuna era a sorte que estaria do lado desse indivíduo, que em determinado momento ele reconheceu em César Borgia, achava que César tinha fortuna e que tinha virtude. Exato. Quando o pai, que era o Papa, Alexandre VI, que na verdade era Rodrigo de Borgia, quando o Alexandre VI morreu, e que ele começou a perder aquilo que ele tinha conquistado, aí Maquiavel chegou e disse, olha, para começar parece que ele não tinha capacidade. E segundo, a virtude era do pai, a fortuna era do pai. Quando o pai morreu, ele perdeu a fortuna. Ao perder a fortuna, ele mostrou que não tinha capacidade, porque se ele tinha a fortuna junto com a capacidade, muito bem, ele poderia conquistar aquilo se ele tivesse capacidade, mas se ao perder a fortuna ele não fez mais nada, então ele também não tinha capacidade. Eu resumo, fortuna são as circunstâncias, virtude são as qualidades. Quando a gente pega um caso, por exemplo, feito desse último final de semana, que eu fiquei muito impressionado, a Rede de Sustentabilidade, que era o partido de Marina Silva, não conseguiu, pelos meios legais, o registro. Né? Não existe o partido formalmente, não tem o CNPJ, deve ter o CNPJ, mas não pode concorrer às eleições. E aí, esse nome forte das eleições, que é Marina, fica à deriva no meio político, na véspera de uma eleição. E um certo partido e uma certa pessoa, estou falando do governador Eduardo Campos, consegue articular para trazê-la para dentro do seu partido e para ser um aliado nas eleições. Acho que aí a gente tem exemplos interessantes de fortuna e de virtude. Né? Assim, seria por aí, quando a gente traz esses conceitos para uma análise política atual, a gente se aplica dessa forma? Faz primeiro sentido? sobre isso. Eu não consigo deixar de não ver dessa forma. Não tem como, né? A atualidade está justamente aí. Veja a ocasião. Eu penso assim, para Eduardo, sim, ela não conseguiu o registro, isso. É fortuna. A né? fortuna, assim, a ocasião. Agora, ele só aproveitou pelas virtudes. Pela virtude. Porque tinha construído as condições. Pela habilidade política, pelo e você pode colocar vários outros exemplos. O professor concorda com essa leitura? Totalmente. Agora, do ponto de vista filosófico, tem relação com a história. O problema é saber o seguinte, quem é que tinha virtude e quem é que tinha fortuna? Quem é que tinha fortuna aí? Por exemplo, até que ponto Marina teve virtude? Se ela não teve a fortuna, onde ficou a fortuna? Foi terminando sendo vice. Onde é que tem virtude? A gente está falando dela especificamente. Foi terminar sendo vice. Se ela tivesse a fortuna, talvez ela não fosse mais vice, ela fosse a cabeça de chapa, não é? Eu acho que a fortuna e a virtude, aí nós estamos falando de Eduardo Campos. Né? Exatamente. Neste momento, tudo na vida, foi ele. Para mim, ele foi que teve. Ele foi que
que capitalizou perfeito. a Teve virtude isso dele. e a fortuna. A fortuna. De uma candidata que saiu na última eleição, muito benquista. César do Borges ponto de também vista começou do- assim. Eu também, exato. Tá ótimo essa sua... Mas o mentor de Eduardo, a diferença é que o mentor de Eduardo já faleceu há um bocado de tempo. O que seria o mentor? É verdade. Professor Fernando, você falou de César Borgia, né, que é um personagem que ele cita muito no Príncipe. Né? Quem foi essa pessoa e de que forma ela influenciou o Príncipe? O livro, no caso. Olha, não sei se ele influenciou o Príncipe, mas de certa modo ele influenciou bastante Maquiavel. Primeiro, porque quando Maquiavel conheceu, de que forma ele fez? Ele o conheceu. Ele estava saindo de Roma, à frente de um exército, para ir até Florença, porque naquela época tinha uma espécie de protetorado, ou seja, vamos dizer, a França era uma espécie de protetor de Florença. Já a Espanha protegia Nápoles. Mas o César Borgia vinha querendo tomar uma certa fatia do poder que era de Florença. E mandou um aviso, estacionou em determinada cidade, que eu não me lembro agora, não sei se Zé se lembra qual foi a cidade. Ele estacionou em determinada cidade e mandou um aviso para Florença. Queremos negociar com vocês, como quem quer dizer, nós agora queremos ser aqueles que nós vamos negociar com Florença, enquanto vocês resolvem o problema com a França e deixam a França para outro lado. Mandaram Maquiavel para se articular com o César Borgia. Ao chegar na comitiva de César Borgia, ele se entusiasmou com aquele homem. Por quê? Porque tudo que ele fazia aparentemente dava certo. Em segundo lugar, ele tinha uma espécie de forma de ação que não deixava brecha para os inimigos descobrir o que ele queria. Ele tinha espião em todo lugar. E muitas vezes, para dar o exemplo de como era ele que mandava e ele que coordenava tudo, ele mandava até matar o braço direito dele para mostrar que ele é que mandava naquele lugar. Então, a política era feita em segredo, enquanto Florença, por ser uma república, era feito tudo de forma transparente. E ele começou a achar que aquilo era algo de bom. Tudo é feito no silêncio, tudo é feito através de conspiração. E começou a achar que ele seria um bom nome para unificar a Itália. Mesmo com esses métodos. Hein? Mesmo com esses métodos. Mesmo com esse método, porque o problema para Maquiavel, os métodos não importavam. A crueldade não importava. Mas o que é crueldade aí? É bom lembrar que quando Maquiavel falava em crueldade, ele não falava em crueldade contra o povo. Ele não falava em crueldade contra os concidadãos, não. Tem uma passagem no capítulo 8 do Príncipe que ele diz exatamente o seguinte: não é virtude matar os concidadãos, ser sem fé, sem piedade, sem caridade, sem religião. Tudo isso pode levar a conquistar o poder, mas não a glória. Ora, alguém que diz isso não está querendo o poder pelo poder. Ele está querendo o poder para alguma coisa. Ele queria unificar a Itália para poder fazer frente à Espanha e à França. Então, Ele era um patriota. era um patriota. Ele foi um Garibaldi com 400 anos de antecedência. Ele antecipou o Garibaldi na unificação. Ele não conseguiu unificar a Itália, porque, na verdade, a revolução teórica de Maquiavel não deu certo. Não deu certo. Veja só, essa é a comparação que eu faço com Marx. Enquanto Marx pensava numa sociedade para o futuro, Maquiavel pensava no passado. Primeiro, ele pensava numa fase transitória. É difícil você conseguir unir uma sociedade se não tiver alguém com aquela capacidade de alguém que seja forte, de alguém que decida, de alguém com virtude e com fortuna para decidir
que a Itália vai ser daquela forma e acabou-se. A gente tem que fazer mais um intervalo, a gente volta a discutir... Toda vez o intervalo é comigo. Desculpa, professor. Você pode mandar seu comentário, sua pergunta para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook e pelo telefone 3423-6836. A gente volta em 2 minutos. Estamos de volta com o último bloco do Opinião Pernambuco. O nosso tema de hoje é o aniversário de 500 anos do livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Eu queria, nesse bloco, trazer um pouco da participação do público que acompanha esse debate e tem algumas dúvidas, né? Por exemplo, a primeira pergunta que eu recebi foi de Carlos Alberto, que é do bairro do Engenho do Meio. Ele diz assim: qual foi o principal erro do Príncipe para a política brasileira atual, já que vários políticos se utilizam de alguns fundamentos do livro para exercer a corrupção? Acho que não tem muito a ver, é aquele mau uso do maquiavelismo, não é isso? Exatamente. Alguém gostaria de comentar isso? Assim, Maquiavel tem alguma coisa a ver com a corrupção, com a roubalheira, com a desonestidade? Absolutamente nada. Usam o nome de Maquiavel muitas vezes para dizer, é um maquiavelismo que estão fazendo. Mas não tem nada a ver. Maquiavel, hora nenhuma, defende nada que não seja para o bem do Estado. Mesmo com aquela frase que é atribuída a ele, né, de que os fins justificam os meios. Que não está lá no livro. Não está no livro. Essa frase eu não encontrei. Também não tem. Essa frase é tirada de uma passagem que ele não diz isso. Não diz, Ele diz, o que é que ele diz? O seguinte: faça ao príncipe o que tiver de fazer, que se der certo ele será perdoado. Tudo lhe será perdoado. Alguém, a partir daí, utilizou, um dos tradutores iniciais, ninguém sabe quem foi, utilizou essa passagem e traduziu como os fins justificam os meios. Já que ele pode fazer tudo que é perdoado, porque ele diz no final, tudo é perdoado. Por quê? Porque tudo é feito em nome do povo. E o que interessa é o povo. Se o povo perdoa, está tudo muito bem. Então, o que você faz justifica aquilo que... É uma interpretação livre do pensamento de Maquiavel. Eu digo, não encontrei essa frase em nenhum que ninguém vai encontrar porque Maquiavel. não está. Porque não está. Agora, o problema do maquiavelismo tem uma coisa interessante. Apesar de nós defendermos a visão de Maquiavel, porque não era isso não é isso o que se pensa aí. Claude Lefort tem uma história interessante sobre isso. No livro também não foi traduzido. Pensador francês, não é isso? Ligado ao marxismo e tudo mais. Não, foi marxista, mas no final rompeu com o marxismo. Mas quando ele era marxista, ele escreveu um livro chamado O Trabalho da Obra, Maquiavel, que, aliás, nunca foi traduzido para aqui, está em francês, ele nunca foi traduzido para o Brasil. Como eu disse, nós somos um indigente bibliográfico, né? Então, dificilmente aparece por aqui. Então, ele diz uma coisa: Maquiavel é o precursor da filosofia da praxis. Ele diz, quem é o filósofo da praxis? É Marx. Mas o precursor da filosofia da praxis, da prática enquanto ação, foi Maquiavel. A gente sabe disso, nós sabemos disso, nós sabemos que Maquiavel pretendia uma coisa. Agora, o nome maquiavélico não há mais como mudar. Ficou como o nome do mal. Virou uma palavra... A palavra se tornou-se o nome do mal. Quando você chama alguém de maquiavélico, não adianta você dizer, olha, mas maquiavélico não é um nome, esse nome ficou e não tem como mudar. Agora, nós sabemos que não é. Porque essa ideia, voltando à ideia, é assim. Ao compreender a obra, quando a gente faz a leitura ou se entende da obra, você vai associando com a realidade, logicamente. Então você entende que aquilo Maquiavel tinha ensinado, não é que ele ensinou, ele diz como de fato é o exercício do poder. Só que você faz o paralelo com certas situações que diz assim, não tem como, então o cara ensinou, não é que ele ensinou. Basicamente é aquilo que a gente consegue ele dizer, por isso a atualidade dele, o cara consegue colocar na nossa mente, na nossa compreensão, dizer, olha o que os homens são capazes de fazer com o poder. Né? Tem a pergunta de Emanuel Vital, por favor. Vou fazer só uma coisa aqui. Só para ver o pensamento de Maquiavel, porque a gente está falando aqui do príncipe. Então, quando a gente fala do príncipe, a gente está tratando de uma obra específica. E você não pode, tirar o pensamento de Maquiavel, aquilo pelo qual é o príncipe. Se você ler para mim, o que para mim é o livro mais importante de Maquiavel, e era para ele também,
que ele diz isso na introdução, é o livro mais importante. E onde está o pensamento dele? São os comentários sobre a segunda década de Tito Livio, que é onde está o pensamento republicano dele. E aí tem uma passagem que eu decorei, inclusive, é livro 2, capítulo 2, onde ele diz o seguinte: não é o interesse privado que faz a grandeza dos estados, mas é o interesse público, o interesse coletivo. E esse interesse coletivo só existe nas repúblicas. Então, para nosso telespectador Carlos Alberto, Maquiavel não tem nada a ver com o que a gente tem visto hoje no Brasil, né? Deixa eu trazer a pergunta de Emanuele Vital, que é nossa vizinha daqui de Santo Amaro, né? Gostaria que os convidados fizessem uma relação entre o capítulo 2 do livro O Príncipe, em que ele aborda a questão do Estado herdado, com a revolta do povo hoje. Eu tenho a edição do livro aqui, não sei se o capítulo 2 exatamente do que é que ele trata. Ele fala dos principados hereditários, né? Tem alguma relação entre... É possível traçar um paralelo entre essa questão que ela cita e essas revoltas de junho? Olha, eu vou antecipar a minha opinião sinteticamente. Paralelos você pode traçar sobre tudo. Agora, esse não é um paralelo que seja natural, o que eu veja como emergir naturalmente, nem desse capítulo, nem de nenhum outro capítulo do Príncipe. Tem uma frase, eu grifei algumas frases nele, diz assim: se um príncipe é de capacidade ordinária, ele sempre se manterá em seu estado. Maquiavel era um frasista incrível, né? Eu vou trazer... Alguém teria mais algum paralelo a fazer em relação a essa questão das revoltas de junho, que persistem, e o príncipe de Maquiavel? Não, né? A revolta sempre tem se o príncipe não cumpre para aquilo, para o que ele foi chamado, não é? Até Hobbes, que foi o pai do regime absolutista, admitia a resistência quando as pessoas dizem: não, Hobbes não admite, é um Estado absoluto. Não, o Estado absoluto não é um Estado totalitário. O Estado absoluto significa que a soberania é absoluta. Mas para que foi escolhido o governante? O governante foi escolhido por uma série de vozes que, na verdade, eram assembleia, que poderia escolher um, poderia escolher vários, poderia escolher uns poucos. Então, ele foi escolhido para aquilo, para ser o governante. A partir daí, nesse caso, eu até comparo com o nosso presidencialismo hoje, porque o Congresso não vai lá, praticamente é isso. O príncipe, no caso, ele chamava monarca, porque não existia outra palavra para existir, que existisse. Se fosse hoje, ele chamava presidente. Então, o que é que ele dizia? Depois de eleito, vocês escolheram ele, vocês não podem fazer mais nada para aquilo. Aí ele disse: mas o governante tem que cumprir aquilo para o qual ele foi escolhido. Se ele não cumpre, o súdito tem o direito de resistência contra o governante, porque a palavra dele que ele utiliza, que era salus populi, significa o bem-estar do povo, não é só segurança, é o bem-estar do povo. Se o bem-estar do povo não é garantido, o povo tem o direito de se rebelar. E aí, nesse aspecto, talvez a ponte que a gente possa fazer, de certa forma, forçosamente, é de, nesse fenômeno, entender muitos aspectos que podem ser ressaltados aqui, o discreto na ação política efetiva em benefício do que é público. Tá? Ainda nessa questão revoltas. Da hereditariedade, né? Assim, tem uma frase dele que diz assim: nos estados acostumados à linhagem do seu príncipe, há bem menos dificuldade para mantê-los do que nos novos. A gente tem na política brasileira esse fenômeno que os jornalistas de política chamam de bancada do DNA, né? São os filhos, os sobrinhos, os netos, os primos, os parentes, né? que persistem na política. Tem a ver com essa questão da hereditariedade de que Maquiavel fala na interpretação de vocês? Que ele não tenha dito isso, assim, não seja interesse dele, mas que se revela, de uma certa forma, revela. Né? A hereditariedade, a continuidade. Nós vimos embora isso a gente não esteja uma continuidade monarquia, histórica, né? Não entrar no ostracismo, né? Talvez seja isso. Eu acredito o seguinte: hoje em dia, a hereditariedade está mais na oportunidade. Isso, na oportunidade. Então, o filho do político está ali em tá casa, o pai já tem um voto, já tem um patrimônio, já tem um curral, já tem um eleitorado cativo. Então, é mais fácil. Mais fácil.
Na sociedade competitiva é sempre mais fácil o filho de quem tem Do que se você. dar bem do que o filho de quem não tem. Quer dizer, o filho do rico tem mais chance de se dar bem do que o filho do pobre. O filho do sábio tem mais chance e assim por diante. Então, o filho do político tem mais chance de se lançar na política. Mas a partir daí vai depender muito das suas virtudes. Né? A fortuna serve para desencadear, porque na democracia formal que nós vivemos, diferente da República Florentina e de outras formas de governo, a cada 4 anos Nós temos uma mudança. tem a hora do povo se manifestar. E nessa hora, aqueles que não atendem às conveniências ou que não conseguem atender às expectativas são rifados, e a gente tem centenas de exemplos de pessoas que tiveram o DNA, mas não tiveram a virtude para continuar. Ou a fortuna. A fortuna. E o grande receio é de não entrar no ostracismo. Né? A gente tem 2 minutinhos só de programa. Tem alguns comentários que acho que não vai dar tempo de comentar. Marla Durden, eu acho, ela fez um comentário pelo Twitter, né? O governo de Pernambuco está colocando em prática os ensinamentos de Maquiavel. É uma análise longa, né? Assim, que a gente acho que não tem nem tempo para fazer agora. Jarbas, do bairro de Prazeres. Qual é a relação do livro O Príncipe, de Maquiavel, com o Estado de Direito, né? Com a democracia, com esse Estado em que a gente vive? É outro programa. Aí tem que ser outro. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser curioso que a gente viva... Belo tema. Viva na democracia, viva com voto e enfim, uma coisa muito diferente do que se vivia na época do príncipe. E ele continua a nos influenciar, continua a dar as bases para o poder, não é isso? Eu escrevi recentemente, na última edição do Coisa, o triunfo do maquiavelismo. Quer dizer, Maquiavel continua mais atual do que nunca na política brasileira e na política internacional. Eu vou até mostrar a capa do teu livro. O contrário. O contrário, né? O maquiavelismo no sentido pejorativo. Eu, inclusive, termino o capítulo dizendo o seguinte: Maquiavel deve estar se revirando no túmulo. Né? Porque, em nome dele, se constituiu. Se faz faz tudo. tudo. De mantê-lo. Esse aqui é o livro de José Nivaldo, que está em quantas edições já esse livro? Não, só nessa coleção, a obra-prima de cada autor, acho que essa é a 7ª reimpressão. Uhum. E ele está disponível nas livrarias? Tá. Tem ainda, só para a gente encerrar nesses últimos 30 segundos, eu acho, o comentário de João Lopes, que é aqui do bairro de Santo Amaro. Ele fala porque o professor só fala sobre os personagens de Maquiavel e não fala da nação que fez parte dessa história. Acho que ele está falando da Itália, né? Ele está falando de uma Itália que estava... Fazer meu comercial. Ele compra um livro que tem lá em 5 linhas a resposta da pergunta dele. E tem uma pergunta também de Vitor Hugo. Qual é a diferença entre o livro O Príncipe, de Maquiavel, e o seu? O seu é baseado no Príncipe de Maquiavel? O meu é uma leitura do Príncipe. Interpretação. É uma leitura do Príncipe. Nada mais. Eu não sou um especialista em Maquiavel, como, por exemplo, Fernando é. Não sou um especialista em Maquiavel. Eu li o Príncipe e traduzi para os dias de hoje. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês aqui para esse debate rico, agradecer muito também a participação do público com essas excelentes perguntas. O Opinião Pernambuco termina por aqui. Esse programa vai estar disponível em alguns dias no nosso canal, no canal da TVU Recife, no YouTube, que é www.youtube.com/TVU Recife. Esse programa foi inspirado numa reportagem do repórter Ayrton Maciel, de política lá do Jornal do Comércio. Muito obrigado por assistir e até o próximo programa.